Gonzaga é o presidente da Associação Pró Memória de Monte Alegre do Sul. Vocês vão ver quantas coisas interessantes. E um detalhe, além desse projeto, ele é fotógrafo das aves daqui da região. Principalmente de Monte Alegre. Olha que interessante. Vamos escutá-lo, porque certas ocasiões só escutando para entender. É um prazer e muito obrigada, Luiz. Obrigado. É um prazer para a gente estar mostrando o trabalho que a gente faz aqui em Monte Alegre, expandindo um pouquinho para o Circuito das Águas, né? O Projeto Memória, a Associação Pró Memória de Monte Alegre, como o próprio nome diz, a gente trabalha com a história, com a memória de Monte Alegre e região. A gente trabalha basicamente com duas frentes. Uma frente voltada à arquitetura de Monte Alegre e região, e uma frente seria uma catalogação de fotos antigas de Monte Alegre do Sul, né? Todo ano a gente tem um grupo de alunos da rede pública, na faixa de 9 a 12 anos, esse grupo de uns 20 alunos, que passam o ano inteiro junto com a gente aqui no Projeto Memória, tendo noções sobre a história de Monte Alegre, sobre sua arquitetura, indo atrás de fotos antigas, ou seja, a gente está passando para eles noções de preservação do patrimônio de Monte Alegre e da região. Essa é a ideia fundamental do Projeto Memória, tá? Quando a gente fala de arquitetura, essa arquitetura, Monte Alegre, o núcleozinho urbano de Monte Alegre, que vocês vão filmar, se já não filmaram ainda, ele surge no final do século XIX, no último quarto do século XIX, tá? E essa arquitetura do século XIX, ela é uma arquitetura que foi muito pouco estudada. Quando se fala em cidades históricas, a arquitetura colonial é século XVI, século XVII, século XVIII, Paraty, Minas, enfim. E essas cidades do estado de São Paulo que surgem no século XIX foram muito poucos estudados. Então nós nos concentramos nessa arquitetura do final do século XIX, início do século XX, chamada de arquitetura de tradição clássica. Por que arquitetura de tradição clássica? Porque ela tem toda a inspiração dela no classicismo greco-romano, tá? Se a gente pegar a igreja de Monte Alegre, que provavelmente vocês vão visitar, vão filmá-la por dentro e por fora, pegar a parte de cima da igreja de Monte Alegre, nada mais é do que um templo grego, com suas colunas, o frontão triangular e detalhes como o capitel, né, que vai surgindo. Essa arquitetura, ela não está presente só nas grandes obras. A igreja para Monte Alegre, a igreja de Monte Alegre é santuário, ela é uma obra que tem um peso na cidade, mas também nas pequenas obras das casas de porta e janela. Se a gente pegar essa casa que também está aqui na praça, a gente vai ver uma pilastra, um capitel, essa figura na arquitetura que é chamada de cimalha, que são detalhes que vêm dessa arquitetura greco-romana. Os gregos constroem tudo isso daí em pedra, e os romanos, eles organizam o que eles chamam das 5 ordens de arquitetura, que são 3 ordens gregas, dórico, jônico e coríntio, e 2 ordens romanas, o toscano e o composto, né? Essas ordens vão aparecer principalmente nas colunas e nos capitéis, que são esses detalhes. Então vamos voltar para a igreja de Monte Alegre. Está aqui uma coluna jônica com um capitel jônico. Tá? Vamos voltar para a casinha de porta e janela. Isso aqui é uma pilastra toscana com um capitel toscano. É esse aqui. E então, aqui? Isso aqui é um capitel também? Esse é um capitel também. Esse aqui é o prédio da prefeitura de Monte Alegre. Esse é um capitel coríntio, que está aqui. Saiu de uma casa que foi demolida. Aqui no Projeto Memória a gente tem uma exposição sobre fragmentos de arquitetura. Então, esse é um capitel coríntio, que é o mesmo que está na prefeitura de Monte Alegre e é o mesmo que vai estar em várias obras do Renascimento, que é esse capitel aqui. Quando surge o núcleo urbano de Monte Alegre, a gente também estuda as técnicas construtivas. Então, basicamente, eram 2 técnicas aqui, né? A taipa de pilão, isso aqui é um pedaço de uma parede de taipa de pilão, chama taipa de pilão porque era simplesmente terra batida. Subiam as casas de terra batida mesmo. Hoje ainda tem várias casas aqui no centro em taipa de pilão. Essa casa que nós estamos agora, ela está em cima de uma parede em taipa de pilão, tá? Então a taipa de pilão,
e também a taipa de mão ou pau a pique. Esse aqui é um pedaço de uma parede de uma fazenda entre Amparo e Itapira, que não existe mais, né? Ela está deitada, na verdade ela é de pé. Essa aqui nada mais é do que o famoso pau a pique. São madeiras na vertical, amarradas com cipó, com madeiras na horizontal e com o barro batido dos dois lados. Aqui dá para ver o que você está falando. É isso mesmo. Essa já é uma fazenda aqui em Monte Alegre, essa fazenda é de 1877, ela foi inteira recuperada, com essa arquitetura, com essa técnica construtiva do pau a pique. Depois das taipas, vem os tijolões. Então, todos esses tijolos, a maioria deles são de olarias daqui de Monte Alegre e de Amparo e da região principalmente, né? Que as olarias começam a aparecer por aqui também a partir de 1880, né? Então, todos com as iniciais do proprietário onde fazia. Por exemplo, esse JO é Joaquim de Oliveira, né? CF, Carmo Furioso. Também, provavelmente, as primeiras construções eram de sapé, o telhado, né? Rapidamente chega a telha cap-canal. Olha o tamanho dessa telha, né? A telha cap-canal também começa a ser construída. Com a chegada da Mogiana, do trem, o trem chega em Amparo em 1875, chega aqui em Monte Alegre em 1890, chegam as telhas francesas. As telhas francesas, essa merece um detalhe, as telhas francesas da França, de Marseille, na França, né? Por aqui, ó. Né? Então essa é da estação do trem daqui de Monte Alegre, essa é da estação do trem de Amparo, né? Então essa casa a gente conseguiu encontrar essa pintura, que é uma pintura original, essa sala aqui do nosso museu, então, que trabalha um pouco essa coisa da pintura também, né? Olha o pedaço ali. Esse forro, tudo isso foram as crianças que montaram, né? Esse pedaço de forro era dessa fazenda Santa Helena, tá? O que sobrou dela está aqui nessa sala hoje, que é o forro, né? Esses fragmentos de parede a gente tirou para mostrar a pintura que era usada. Isso aqui é uma janela? Isso aqui era um oratório. Isso é um oratório. Está aqui a foto dele, né? O que sobrou está aqui com a gente. Aquele é o forro. O forro, aquele que tudo isso as crianças montaram, né? Interessante que essa casa ela era forrada, uma das coisas, com papel de parede, né? Essa fazenda é de 1840. Antes de colar o papel de parede, eles colavam jornais e o papel de parede em cima. Olha a data do jornal. 1880. Aqui são moldes. São moldes para restauração, né? Então, detalhes de fachada, aqui é uma data, né? Ela está ao contrário, é 1891, se não me engano. João, mostra essa porta original, olha que interessante. Olha o fogão. Gente, esse fogareiro é o máximo. Quando eu era pequeno, a gente tinha um. A gente tem que dar pressão nele. Aqui, ó. Além do trabalho com as crianças, né, e do trabalho da exposição que a gente fez aqui, a gente tem um trabalho de pesquisa também. E um dos produtos de pesquisa que eu acho muito legal, muito interessante, é esse guia que nós fizemos para Monte Alegre, que chama Passeios da Memória. Ele é um livro que conta um pouco da história de Monte Alegre, fala isso que a gente está vendo aqui da arquitetura, e como o próprio título diz, Passeios da Memória, ele indica alguns passeios a serem feitos em Monte Alegre, tanto na zona urbana quanto na zona rural, que tem a ver com a nossa história, né? E as pessoas que vêm aqui, aonde conseguem esse livro? Compra aqui na Associação Pro Memória mesmo. Parabéns para vocês, para a equipe, parabéns para a cidade que está querendo se conservar, querendo se manter. É uma história viva, né? E os jovens vão adorar conhecer, participar. Muito bonito. Parabéns para você, obrigada, Luiz, para a sua equipe. Gente, viu como é interessante? Tem coisas que, se nós não formos procurar, nós não encontraremos. As belezas ocultas, as histórias que não chegam até nós. É muito importante mostrar os detalhes. Quantos de vocês não conhecem ou não ouviram falar na cidade de Monte Alegre do Sul? Agora
Venha conhecer.